Glória a Deus. Eu acredito que esses textos, esses capítulos de Romanos, capítulos 5 e 6, 4, 5 e 6, sejam de extrema importância para que a gente possa compreender de fato o verdadeiro sentido daquilo que a gente pode chamar de graça de Deus. Uma vez que eu considero que o entendimento desse texto, desses capítulos que eu acabo de citar, eles sejam de fundamental importância no tocante à nossa libertação, o nosso crescimento espiritual. Acima de tudo, o que eu quero trazer é uma palavra de libertação. Entendendo esse contexto de Romanos, acredito que nós tenhamos a chave para nos libertar de, muitas vezes, pecados que vivem nos assolando, batendo a porta dos nossos corações, nos amedrontando, nos aprisionando, porque, como sabemos, nós como seres caídos, nós ainda temos muitas coisas do passado que ainda ficam atreladas e presas, como um carrapato que se fixa a pele de um animal ali sugando o sangue, não é? E isso ocorre muitas vezes porque a gente não compreende o que é de fato perdão de Deus e o que não é perdão. A gente muitas vezes tem dificuldade de discernir o que de fato é graça de Deus. O que é que vem a ser graça? Pois bem, compreendendo de fato o que é que vem a ser graça, o que é que Paulo tem aqui, nós temos aí uma grande chance de irmos avançando poderosamente na libertação dos nossos pecados, dos nossos vícios, das nossas compulsões, das nossas práticas pecaminosas e de tudo aquilo que tem nos afastado da vontade de Deus, do carinho de Deus, do amor de Deus. Porque uma vez que nós praticamos coisas que ofendem, digamos assim, a dignidade de Deus, e ao passo que nós pecamos de forma deliberada, ao passo que nós vamos alimentando ainda algumas demandas da carne, isso gera uma culpa dentro de nós. E não é bom, não é viável que alguém chegue diante de Deus com culpa. A culpa, ela é um instrumento de autoacusação. A culpa é algo que bate à porta dos nossos corações e que nos deixa demasiadamente tristes e acusados. Então, aquele que se vê ainda nesse status de acusado, de condenado, certamente ele tem uma dificuldade muito grande de se alinhar com Deus. Amém? Na verdade é que, ao passo que nós nos sentimos perdoados, ao passo que nós vamos nos sentindo lavados, ao passo que nós nos sentimos amados por Deus, nós vamos nos aproximando cada vez mais. Eu gostaria de fazer essa breve introdução. Livres do pecado pela graça. E o primeiro versículo que Paulo começa a dissertar aqui nesse capítulo 6 é perguntando acerca de... fazendo uma pergunta. Nós permaneceremos no pecado pelo fato de que a graça a graça superabundou o pecado? É aquela ideia, já que eu estou na graça, eu estou perdoado, nenhum dos pecados que eu pratico hoje vai me ser imputado, vai ser colocado na minha conta para condenação. Uma vez que eu estou totalmente perdoado, andaria eu no pecado, me garantindo nessa absolvição eterna? É a pergunta de Paulo aqui no capítulo 6. Visto que o capítulo 5 ele já está dissertando acerca dessa natureza, a antiga natureza da dispensação da lei e a nova com a graça. Porque muitas vezes o que ocorre é que os judeus haviam vindo de um sistema acusatório, de um sistema cuja finalidade era mostrar àquele povo
que eles estavam errados. O sistema da lei, ali outorgado, promulgado pela figura de Moisés, o grande líder, o legislador, tinha como objetivo mostrar àquele povo que, pela lei, eles não poderiam ser justificados. Porque a lei não justifica ninguém. O que significa essa lei? Significa simplesmente viver pela lei, é viver pelas minhas próprias faculdades. Viver pela lei é me garantir naquilo que eu acerto e que eu erro. Viver pela lei é dizer assim, eu cumpro a lei, eu sou um cidadão, eu consigo satisfazer a vontade de Deus por mim mesmo, eu me garanto, eu sou um cara certo, eu não engano, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Viver pela lei é de fato viver se garantindo na própria natureza, na própria moralidade, nas próprias, digamos assim, viver das próprias ferramentas, digamos assim, não é? E Deus está mostrou e mostra para aquele povo que ninguém pode ser justificado pela lei, porque ninguém cumpre a lei. Uma vez que alguém possa dizer que não comete esse ou aquele pecado, não transgride nesse sentido, mas a verdade é que em algum ponto nós transgredimos a lei, não é? Tanto a lei pode ser chamada também como a lei vigente no nosso país. Quem nunca descumpriu uma lei? Andamos no trânsito e descumprimos lei. O pedestre, ele descumpre as leis. O condutor de veículo, ele descumpre leis. Ele transgride a legislação do trânsito. Então, em várias searas da vida, nós estamos sempre descumprindo a lei. Não há quem possa dizer que nunca descumpriu, nem quem vai descumprir. Então é baseado nessa mentalidade, nessa ideia que Paulo está dizendo aos romanos, escrevendo aos romanos, que ninguém pode ser justificado pelo seu próprio sistema. Ninguém pode ser aceito por Deus porque é certinho, porque faz por onde deve, porque anda no caminho certo, visto que ninguém anda no caminho certo. Porque andar no caminho certo é andar no caminho exato de Cristo. A questão é que só Jesus andou no caminho de Deus. Na verdade, Jesus andou no caminho de Deus e Jesus é o caminho de Deus. É o caminho que leva para Deus. Então Paulo está abrindo a mente dos judeus que ainda estavam relutantes em relação a essa migração. Os judeus perguntavam, que história é essa que agora eu estou perdoado? Que história é essa? Dizer que agora está tudo bem comigo pelo fato de eu crer em Jesus? Não, eu quero guardar a lei, eu sou da lei, eu nasci na lei e eu vou viver pela lei. Existia esse conflito que tenta ser desconstruído aqui nesses capítulos do livro de Romanos. Paulo está explicando que ninguém pode ser justificado pela lei.